Olá, queridos estudantes, paz e saúde a todos. Amados, continuando a nossa aula sobre colonização da América anglo-saxônica, da América inglesa, nós vamos lembrar que todo esse processo colonizador que se deu através da vinda de imigrantes, que a grande maioria era de origem protestante, isso foi falado na aula passada, e falamos também de quais foram os fatores que contribuíram para esse processo de colonização, as próprias perseguições religiosas, as perseguições políticas, o campo sendo cercado lá na Inglaterra. Então, juntando tudo isso, né, esse conjunto de fatores, foram favoráveis para a chegada do imigrante, para o povoamento dos imigrantes dentro do continente americano, dentro da América do Norte, pelos ingleses. Amados, vamos entender uma coisa: todo o processo de povoamento ele vai ocorrer com a formação das antigas 13 colônias em três áreas. As 13 colônias eram divididas basicamente em colônias do norte, colônias do sul e colônias do centro. Se vocês observarem aí como está sendo dividido, gente, essas três áreas coloniais, norte, sul e centro, elas tinham características de povoamento diferenciadas, características socioeconômicas diferenciadas. E é isso que nós vamos trabalhar neste exato momento, as diferenças entre norte, sul e centro. Beleza? Se liga aí para a aula de história, amados. Lindos, o que acontece? Nessas diferenciações básicas, tá? Muito cuidado e muita atenção, porque isso é muito cobrado, tá? As 13 colônias, como eu disse, que tinham essas características de norte, sul e centro. No norte, se vocês perceberem, é uma região de clima temperado, assim como no centro também, região de clima semelhante ao do norte. Gente, como o clima era semelhante ao clima europeu, um clima temperado, um clima frio, geralmente as coisas que eram produzidas aí no norte e no centro era basicamente a mesma coisa que já era produzida na Europa. Então não fazia muito sentido se escoar uma produção daqui, da América do Norte, para a Europa, de gêneros que eram semelhantes, que já existiam lá, certo? O sentido da colônia era produzir gêneros diferentes. Então, até nisso, as 13 colônias, atual Estados Unidos, isso foi diferenciado, gente. Isso contribuiu para os Estados Unidos ser o que ele é hoje, um clima semelhante. Então, o próprio fator climático contribuiu para que a exploração dessa colônia não fosse uma exploração tão intensa como se comparado com a exploração na América Espanhola, com a exploração na América Portuguesa, que no caso é o Brasil. E como eu tenho a ida de imigrantes fugindo de perseguições religiosas, políticas, a ida de famílias, se formou nas colônias do norte pequenas propriedades, que a gente vai chamar aqui de minifúndios, certo? Eu tinha também, além desses minifúndios, uma produção policultora, que o próprio nome já está dizendo, amados. Uma policultura, uma produção de vários gêneros agrícolas. E esses vários gêneros agrícolas, eles eram mais voltados para o consumo interno do que necessariamente para o consumo externo, certo? Portanto, esse seria mais um fator que teria contribuindo para um crescimento interno da colônia. Aí poderia surgir a pergunta: Luiz Celso, e isto aí vai servir de base para que essa colônia se torne independente mais cedo, por já existir um comércio interno, pelo pessoal que estava indo para lá já indo de perseguição política e religiosa, então eles não tinham interesse em voltar para a Europa, eles tinham a intenção de fazer da América a sua nova pátria, certo? Voltando à questão, queridos, eu tenho a produção já de gêneros manufatureiros no norte, e isso dava relativa autonomia também, produção manufatureira. A produção estava ligada a um trabalho que era predominantemente livre e familiar.
que é isso que eu vou ter de diferente em relação ao Sul, que no Sul tem o uso em grande parte de mão de obra escrava africana, tá? Então, no Norte era uma produção livre, familiar. A maior parte dos imigrantes que se dirigiram para o Norte eram puritanos, como eu disse, foram para lá perseguidos, fugidos de perseguições religiosas de anglicanos. Agora, olha o interessante, queridos, que eu tenho entre puritanos perseguição a quem não era puritano. Olha, interessante, na Idade Média se criticou tanto a Igreja Católica que perseguia quem não era católico, e no século XVI, na Era Moderna, muitos protestantes foram perseguidos pela própria Igreja Católica, quando a Igreja restaura os tribunais da Santa Inquisição, os tribunais do Santo Ofício. E aí eu tenho imigrantes protestantes indo para a América do Norte e lá vão perseguir quem não era puritano. Portanto, o que eu deduzo daqui, queridos? Que eu tenho um contexto de relativa liberdade religiosa nas 13 colônias. Neste caso aqui, no Norte, eu já tenho um contexto de intolerância religiosa, certo? De total intolerância no Norte. Em outras regiões eu vou ter uma maior liberdade religiosa, mas no Norte eu tenho essa intolerância, tá bem? Além dessa questão que eu já disse, a formação de pequenas propriedades, repetir isso aí. Queridos, perceba aí que no Sul e no Norte eu já vou ter características bem parecidas com a do Norte, né? No Centro, um clima também temperado, pequenas propriedades, produção familiar. Então, toda a estrutura socioeconômica do centro das 13 colônias eram bem parecidas com a estrutura socioeconômica do Norte, tá bom? Produção de manufatureira também, trabalho livre. O que eu tenho de diferente, queridos? No centro, diferente do Norte, eu já vou ter uma maior tolerância cultural, uma maior tolerância religiosa de outras religiões que vão surgir, fruto dos diferentes imigrantes que vão se dirigir lá para o centro das 13 colônias. Como assim? Eu tenho a presença de holandeses, de suecos, de alemães, e cada um seguindo a sua religião protestante diferenciada. Tanto é, queridos, que a cidade de Nova York, antes de ser Nova York, ela era chamada de Nova Amsterdã. Em função de quem? Da grande leva de holandeses que se dirigiram para lá. Por isso que eu tenho uma maior liberdade religiosa, porque eu tenho religiões variadas. E o grande contraponto, a grande contradição está aí no Sul, porque o Sul, bem diferente do Norte e Centro, eu já tinha uma região de clima subtropical, já muito propício para a prática da agricultura, para uma produção em grandes propriedades, ou então, ao invés de uma produção em pequenas propriedades, que a gente chama de minifúndios, no Sul eu já tinha uma produção latifundiária. Enquanto do Norte e Centro eu tinha uma policultura, no Sul eu vou ter uma produção monocultura. Quais eram os principais produtos que eram produzidos aí no sul das 13 colônias? Principalmente algodão. Eu tinha um algodão, além do algodão, tinha também toda uma produção de arroz, de fumo, de tabaco, de anil, certo? Mas principalmente algodão, que era enviado para o mercado europeu, já que em pleno século XVII para início do século XVIII, a Inglaterra já estava passando por um processo de industrialização, tá certo? Então a produção algodoeira era para a produção têxtil, certo? Servia como matéria-prima para a indústria têxtil, beleza? E se costuma dizer que toda a base econômica
do sul das 13 colônias é uma base econômica do plantation, tá? O plantation. Não confundam com PlayStation, certo? Queridos, plantation, o nome já está dizendo, plantação. Tá? Então, todo o sul era voltado para plantação, para agroexportação. E utilizando principalmente a mão de obra do escravo africano, que foi enviado para o sul para trabalhar nas lavouras algodoeiras. Bem, a maior parte, dentro do contexto religioso do sul, era de anglicanos e católicos, mas o percentual de católicos de uma forma bem inferior. E aí, além disso, nós vamos falar também da existência de um comércio triangular, que era um rico comércio que estabelecia relações de autonomia comercial dentro das 13 colônias com a África, trocando produtos para gerar um lucrativo comércio. Queridos, o que se costuma dizer? Que as colônias do norte e centro das 13 colônias tinham um modelo que a gente chama popularmente de colônia de povoamento, certo? Colônia de povoamento. Já ao sul das 13 colônias, se fala de um modelo de colônia de exploração. Então, o sul das 13 colônias tinha um modelo de exploração baseado no plantation, que era parecido com o modelo de exploração da América Espanhola e também da América Portuguesa, Brasil, ok? São modelos semelhantes. Lindos, quando eu falo aí deste comércio triangular, vamos entender como funcionava. Ó, já está dizendo, é triangular. Envolvia então 3 partes. Quais partes? Na região da Nova Inglaterra, o que se fazia? Ó, compra de açúcar, de melaço, tá? Para a fabricação de rum. O que é rum? Cachaça, queridos. E esse rum e melaço vinham de onde? Daqui, ó, das Antilhas, das colônias do sul das 13 colônias, certo? Para a Nova Inglaterra, que é no norte. Todo esse rum e até produtos manufaturados, como o tecido, era enviado para onde? Para a África. E trocava esses produtos, cachaça, armamento, roupas, trocava tudo isso por escravo, que era levado para as Antilhas e para o sul das 13 colônias, para novamente continuar produzindo açúcar, melaço e gêneros subtropicais. Por isso que a gente fala aí desse comércio triangular. Isso gerou grandes lucros internos, não gerou grande lucro para a metrópole, para a Inglaterra, e sim para a própria colônia. Então isso também dava uma relativa autonomia colonial. Queridos, uma outra maneira da gente entender este comércio triangular é aqui, ó, quando a gente percebe o que saía daqui do norte, certo? Os produtos aí, a cachaça, o rum, os produtos manufaturados que iam para a África, trocados por escravos, que eram revendidos nas colônias aqui, ó, na região de Cuba, tá bom? E no sul das 13 colônias. Beleza? Um outro detalhe, gente, é quando a gente fala que no norte existiu um contexto de perseguição religiosa, a Inquisição puritana na região de Salem, na colônia de Massachusetts. Lá existiu também jovens, né, de condutas suspeitas, pressionadas pela sociedade, começaram a acusar pessoas de atos de bruxaria. E nesse período aí de 92 até 93, existiram 24 pessoas que foram executadas e acusadas de bruxaria. Tá? Foram enforcadas na época, certo? Na próxima aula a gente vai continuar trabalhando essa temática da colonização da América pelos ingleses, ok? Abraço a todos.